Pronto, nós vamos ler o texto em Colossenses 3, 23 e 24, que diz o seguinte: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Amém. Esse texto nos norteará para que entendamos tudo o que aconteceu no projeto holandês no Brasil e aconteceu por uma perspectiva reformada calvinista, certo? Os primeiros protestantes a chegarem no Brasil foram calvinistas em períodos distintos, nesse período colonial e depois no que chamamos de protestantismo de missão, com Calley, depois com o reverendo Ashbel Green Simonton. Então, ali nós temos já o protestantismo brasileiro, mas também encabeçado por calvinistas. Então, os calvinistas encabeçaram esses dois grandes momentos. Anglicanos vieram também, metodistas vieram também, mas os calvinistas são muito importantes na história do Brasil e na história da igreja cristã no Brasil. Então, os holandeses tinham uma grande desavença com os espanhóis. Os espanhóis estavam num período de muito poder mundial e eram ferozes inimigos dos holandeses. Os holandeses conseguiram se libertar do jugo da Espanha e então desenvolveram projetos. Era um império cristão reformado, podemos dizer assim, na Holanda. Infelizmente, a Holanda hoje está num processo de secularização terrível e de decadência moral terrível, mas tivemos ali um rio poderoso, caudaloso da teologia reformada mundial em vários períodos distintos, não apenas no século XVII, mas no final do século XIX também, início do século XX, tivemos ali um importante avivamento na Holanda e ali surgiu uma escola teológica chamada neocalvinismo, não uma escola institucional, mas uma escola de pensamento, que foi muito importante para a reforma holandesa no início do século XX, com Abraham Kuyper. Mas precisamos estudar também os antecedentes históricos que trazem os holandeses para o Brasil. Por que o Brasil estava sendo visto? Por que o Brasil estava sendo cobiçado? O que trouxe os holandeses ao Brasil? O Brasil foi alvo, como nós já vimos, de presença francesa e presença holandesa, e o objetivo desses colonizadores era estabelecer uma cultura ali. Mas haviam também interesses comerciais. Com o estabelecimento da cultura, você pensa sempre em comércio, você pensa sempre em religião, você pensa sempre em educação. Embora os calvinistas franceses não tivessem tido tempo nem de tratar, nem de pensar em termos econômico, comerciais no Brasil, nem em termos educacionais, visto que o período que os franceses ficaram foi muito curto, os holandeses passaram mais de 20 anos. Também não houve consideráveis avanços educacionais de modo institucional, mas houve um avanço cultural imenso, e nós vamos perceber isso na história que nós temos a averiguar hoje. A presença dos holandeses no Brasil foi pacífica de início. Eles chegam ainda no século XVI, 1533, em São Vicente, litoral paulista, no período de Martim Afonso de Souza. Então, começaram a chegar ali holandeses nesse período, não com a intenção de tomada, não com a intenção de colonização, mas apenas de imigração. A partir de 1600, pequenos grupos holandeses, então, foram localizados no Amazonas, fundando o Forte Orange Nassau, no rio Xingu. Em 1623, foram expulsos por Bento Maciel Parente. Outras tentativas de ocupação aconteceram no norte, mas todas elas sem muito sucesso. Então, por que os holandeses voltam no século XVII e invadem o Brasil? Esta é uma retratação aqui. Houve um artista de altíssimo nível que trabalhou ao lado de Maurício Nassau, foi Nassau que trouxe ele para o Brasil, chamado Franz Post. Você pode encontrar várias das obras de Franz Post na internet. Há muitos livros também publicados por estudiosos do período holandês no Brasil, tratando sobre o trabalho artístico de Franz Post, que não era apenas um trabalho de pintura, era um trabalho histórico, era um trabalho de registros históricos
e um trabalho jornalístico. Nós podemos afirmar que aqui está os primórdios do trabalho jornalístico no Brasil, feito por protestantes. Mais à frente, quando surge de fato a imprensa brasileira, curiosamente os protestantes estão envolvidos nisso também. A história da imprensa no Brasil começa com os protestantes, não começa com os secularistas, começa com o trabalho de registro protestante, né? Os cristãos sempre foram dados ao registro histórico. Então, esta foto que nós temos aqui é uma foto de homens trabalhando com a cana-de-açúcar. Então, o açúcar era o ouro branco daquele período, um período importantíssimo na economia brasileira e que atraiu o olhar dos colonizadores. Então, a invasão do Nordeste pelos holandeses não foi um ato puramente econômico, como está sendo dito aqui. Havia também um contexto que envolvia relações diplomáticas entre vários grupos, Portugal, Espanha e os Países Baixos, que era um grande grupo importante também naquele período. Os detalhes nós vamos observar no transcorrer do nosso estudo. Esta imagem é um registro do cerco a Olinda e Recife. É uma imagem antiga e muito preciosa. Então, aqui estão as caravelas dos holandeses que estavam chegando no que depois seria conhecido como Cidade Maurícia, a cidade de Maurício Nassau, né? Nassau foi grandemente importante para a história de Pernambuco, especialmente Recife, Olinda. Embora os holandeses tenham tentado invadir vários outros lugares do Nordeste antes de Pernambuco. A Bahia foi um exemplo disso. E a invasão à Bahia aconteceu, mas ela não prosperou, né? Então, primeiramente, devemos lembrar-nos da atividade açucareira como o principal foco dos holandeses, o principal objetivo de alcançar a colonização ali, desenvolver a colonização, porque ali estava a maior atividade lucrativa. Em um dos nossos estudos, eu não me lembro qual, eu disse o seguinte aos irmãos: não é possível que uma nação prospere educacionalmente se ela não prospera economicamente, se ela não prospera comercialmente. Para que nós tenhamos um avanço educacional, é preciso que nós tenhamos um avanço comercial. E quando temos a continuidade no avanço educacional, temos a continuidade no avanço comercial. Por isso, nações protestantes, por exemplo, como os Estados Unidos da América, tem o costume de investir financeiramente em instituições educacionais. Nós não temos esse costume no Brasil. Empresários norte-americanos financiam movimentos educacionais no mundo inteiro. No mundo inteiro. Pagam bolsas de estudos para estudantes no mundo inteiro. Desenvolvimento de projetos econômicos, profissionalizantes, no mundo inteiro. Porque isso é claramente entendido lá. Se nós temos o avanço comercial, temos o avanço educacional. Se temos o avanço educacional, temos o avanço comercial. Nós ainda não entendemos isso no Brasil. Nós ainda não temos essa percepção no Brasil. Embora tenhamos sido muito influenciados, o mundo todo foi, pela Revolução Industrial, que forma o estudante apenas para uma atividade técnica pontual. O estudante não tem uma formação abrangente. Então, você vai para a faculdade estudar marketing. Então, você não vai ver nada de literatura clássica. Você não vai ver. Não interessa para o que você está estudando. Você vai ter aquela formação básica. Você vai estudar fotografia. Então, você não vai estudar economia, porque não compete àquela área de estudo muito específica. Então, nós não temos uma formação mais larga, diferente do mundo antigo, que se formava pessoas em artes, e depois essas pessoas iam se especializando em outras áreas. Essa mudança, essa virada de chave, por causa da Revolução Industrial, trouxe também problemas educacionais diversos, imensos para as pessoas. Então, continuando aqui, deixa eu passar aqui esse slide. Essa é uma foto de uma pintura de Franz Post de um engenho na ilha de Itamaracá. Os holandeses invadiram Itamaracá também, tinham uma igreja reformada em Itamaracá. Então veja, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, estão? Ele era um grande pintor. Nós temos aqui uma grande obra de arte, né? E ele retrata com muitos detalhes aquele período.
E essas fotos são arquivos muito preciosos para estudarmos sobre a atividade açucareira e a atividade escrava no período holandês. A primeira ação dos holandeses deu-se contra as feitorias dos portugueses instalados no litoral do continente africano. Depois os holandeses voltaram-se contra Salvador, Bahia, atacando em 1604, mas nesse ataque não conseguiram conquistar a cidade. Então, uma trégua entre as duas nações foi assinada em 1609, que se estendeu até 1621. Então, os holandeses não chegam no Brasil na década de 30 do século XVII. Eles vão chegando muito antes. Na verdade, eles já estão chegando desde o século XVI. Então, essa chegada vai se tornando crescente, à medida também que o poder da Holanda vai se fortalecendo fora do Brasil. Esta é uma bandeira muito interessante e curiosa para nós, né? Devemos conhecê-la. É a bandeira da Companhia das Índias Ocidentais. Essas cores lembram o que você? Hã? Bandeira da Holanda, bandeira da França. Vamos lá, a gente vai chegar para entender mais isso. A sede da Companhia das Índias Ocidentais é exemplificada com a sigla WIC, de 1623 a 1647. Essa é a sede. Veja que arquitetura. Observe a arquitetura holandesa. Isso aqui é muito importante para a cultura pernambucana, que foi grandemente influenciada pela arquitetura holandesa. Nós vamos ter uma parte aqui do estudo que eu vou falar mais sobre a arquitetura holandesa. Vocês são uma igreja chique, viu? Vai estudar sobre a arquitetura holandesa na escola dominical. Nós temos arquitetos aqui, né? Cadê Mari? Mari é arquiteta. Cadê ela? Acho que não está lá atrás, né? Lá em cima. Então, essa empresa, a Companhia das Índias Ocidentais, tinha como objetivo fundar uma colônia holandesa na América para controlar os centros produtores de açúcar. Por meio dela, os holandeses também se voltaram contra os postos de venda de escravos na África, mas os holandeses não aboliram a escravatura no Brasil. A escravatura ainda aconteceu, infelizmente, no Brasil. Em 1624, aconteceu, então, o primeiro grande ataque contra o Nordeste. O alvo foi, novamente, Salvador, com os holandeses tentando conquistar a cidade, tendo em vista expandirem-se pelo Brasil. Após um dia de luta, eles conquistaram a cidade, mas não conseguiram expandir para o interior da Bahia. A resistência nos arredores da cidade foi muito grande e os holandeses foram expulsos dela apenas um ano depois. Mas eles não desistiram dos propósitos que tinham para o Brasil. Aqui, então, nós temos agora Pernambuco como o alvo dos holandeses. Se não estava dando certo na Bahia e Salvador, vamos olhar para Pernambuco. Se lembra da bandeira da WIC? Que bandeira é essa aqui? Percebe que a bandeira de Pernambuco é influenciada também pelas cores da bandeira da WIC, né? Esse rapaz garboso aí da foto é João Maurício Nassau, né? Que era um calvinista, um protestante reformado professo. Embora a historiografia secular faça várias críticas a Nassau, e principalmente a historiografia católica faça várias críticas injustas a Nassau e meio embaraçadas também, ele foi muito importante para esse período. Nós vamos aprender mais sobre ele. Em 1630, então, os holandeses voltaram com uma força armada de mais de 7.000 homens, desta vez para atacar o nosso querido estado de Pernambuco. Essa região possuía mais de 100 engenhos de cana-de-açúcar e era um dos grandes produtores do Brasil. Os holandeses conquistaram facilmente Olinda e Recife. Ao longo dos anos, então, expandiram sua colônia para outras regiões do Nordeste. À medida que os holandeses iam expandindo para o Nordeste, as igrejas reformadas também iam se expandindo no Nordeste. Então, em Goiânia tinha igreja reformada, Igaraçu tinha igreja reformada, Fernando de Noronha tinha igreja reformada. Então, vários lugares, Paraíba, Sergipe, Alagoas. Então, em vários lugares do Nordeste, onde estava a presença holandesa, também estava a igreja cristã reformada. Esta imagem retrata, então, a invasão dos holandeses,
né? Veja que imagem fantástica, né? As grandes caravelas, diga-se de passagem, belíssimos barcos, né? Do ponto de vista estético também, uma construção magnífica. E os soldados holandeses aqui, nós temos índios aqui também, e eles estão invadindo o território a ser dominado. Essa expansão, então, aconteceu entre 1630 e 1637, chegando a regiões como Paraíba e Sergipe. Então, a partir de 37, a administração colonial foi entregue a João Maurício Nassau, militar, bem formado, conhecedor de teologia, um grande administrador. Vale aqui ressaltar que a atividade administrativa de Maurício Nassau, relacionada à sua fé protestante e reformada, foram uma grande contribuição para o avanço do estado de Pernambuco. Uma grande contribuição. Então, a fé reformada, ela pensa no mundo como propriedade de Deus, e nós somos, como o pastor Pedro falou mais cedo, mordomos. Então, se você é chamado para atividades administrativas, seja no ramo empresarial, seja no ramo educacional, qualquer ramo, você deve fazer isso para a glória de Deus, como Paulo falou em Colossenses. Deus precisa ser glorificado e as pessoas beneficiadas pelo seu trabalho. Quanto mais o seu trabalho for piedoso, mais Deus abençoará para que ele avance e alcance pessoas. A capacitação intelectual somada à capacitação espiritual de alguém pode promover grandes bênçãos para o mundo e muita glória ao Senhor, como foi no caso de Maurício Nassau. Então, ele realizou uma série de reformas em Pernambuco, priorizou consideravelmente os principais núcleos urbanos de Recife e Olinda. Eu sou da capital, eu sou de Recife. Se você tiver um dia a oportunidade de tirar férias e fazer um roteiro em Recife para visitar os grandes pontos turísticos de Recife e Olinda, você vai perceber como temos ali um grande centro histórico-cultural brasileiro. Infelizmente, os pernambucanos não compreendem muito isso. Quando recebemos aqui, eu acho que foi no começo desse ano, o Dr. Marcos Eberlin, eu acho que foi esse ano, que fomos buscá-lo no Recife, eu e Alberaci, ele dizia uma coisa no caminho. Ele dizia, eu fico impressionado e maravilhado com a cidade do Recife, porque aqui nós temos um altíssimo centro de cultura brasileiro. Eu disse, infelizmente, o pernambucano não percebe isso. Ele não consegue ver isso, ele não consegue estudar isso. E nós temos história viva, diante dos nossos olhos, na capital, né? E na cidade de Olinda também. Faça uma visita a Recife com esse foco, visitar os grandes pontos turísticos, né, e históricos. Nassau procurou, então, desenvolver a economia açucareira, destruída pela batalha da tomada, né, do poder, melhorou as normas de higiene no Recife, aumentou a distribuição de alimentos, incentivou o desenvolvimento científico, o desenvolvimento artístico em Pernambuco, garantiu a liberdade religiosa nos territórios que controlava. Por outro lado, os holandeses ainda mantiveram a instituição da escravidão, infelizmente. Mas observe como ele foi importante aqui para a ciência, para a arte e para a liberdade religiosa. O professor Jairo falava no domingo passado da importância de Nassau para manter a liberdade de judeus, manter a liberdade de católicos, manter a liberdade de protestantes. Os portugueses católicos chamavam Nassau de Nosso Santo Antônio. E não queriam que ele saísse. Os judeus ofereceram valores altíssimos para que ele ficasse no Brasil, para que ele não saísse. Ele era um governante benquisto, ele fez muitas melhorias no nosso querido Pernambuco. Então, religião, liberdade e cultura, vamos aprofundar um pouco mais sobre isso no governo de Nassau. Essa sinagoga Carral Zur Israel, fica lá em Recife, na Rua dos Judeus, antiga Rua dos Judeus, hoje Rua do Bom Jesus. Quantos aqui já foram nessa sinagoga? Pouquíssima gente também. Ainda funciona, você pode visitar,
Muitas histórias interessantes ali nessa sinagoga, e é um ponto histórico assim muito importante de conhecermos pela relação que tem com a história de Pernambuco, pela relação que tem com os judeus e pela relação que tem com Nova York. Interessante, né? Como nosso estado, como nossa capital tem relação com Nova York. O que é que tem a ver Estados Unidos com Pernambuco? Nós vamos ver. A primeira sinagoga das Américas, então, foi essa aqui no sítio histórico do Recife Antigo. Recife Antigo é um centro arquitetônico também muito interessante, muito rico. Esse é o interior da sinagoga, lá na Rua dos Judeus. Eu já visitei algumas vezes, eu acho que 2 ou 3 vezes. É emocionante você conhecer a história da construção dessa sinagoga, a perseguição que os judeus enfrentaram no Nordeste, em Pernambuco, Paraíba, foi muito grande, e Maurício Nassau foi alguém que contribuiu muito com a proteção dos judeus no nosso estado. Então, essa sinagoga foi fundada em 1636, durante o período de dominação holandesa. A sinagoga foi extinta 18 anos depois e foi restaurada no ano 2000. Então, atualmente, essa sinagoga abriga o Centro Judaico de Pernambuco e oferece visitas guiadas. Então, se você quer estudar a história dos judeus de Pernambuco, esse Centro Cultural Judaico é importante para que você conheça. A fachada do prédio é do século XIX. Essa sinagoga ainda possui vestígios que comprovam a sua existência com uma piscina com 7 degraus, utilizada para rituais de purificação. Você vê isso lá. Os guias mostram isso a você, dentro da sinagoga. Os primeiros judeus que chegaram a Nova York foram refugiados no Recife e membros da sinagoga. Então, saíram daqui, vamos ali fundar uma Nova York. Que pena que eles saíram. Porque a atividade comercial judaica, do ponto de vista comercial, é uma atividade que ainda precisamos aprender muito. Os judeus são exímios comerciantes. E esse é um dos pontos interessantes na cultura judaica, além da religião, né? Esse senhor, Dr. Francisco Leonardo, escreveu também um livro importante, Igreja e Estado no Brasil Holandês, possivelmente o livro mais importante que nós temos no Brasil, sobre a presença dos holandeses e da Igreja Cristã Reformada no Brasil. Ele é ministro da Igreja Cristã Reformada, já aposentado, trabalhou no Brasil muito tempo, foi diretor do Seminário Presbiteriano do Norte e escreveu uma obra importantíssima. Ele diz o seguinte: embora Nassau fosse pessoalmente um calvinista praticante, veja, um calvinista praticante, que considerava na área político-religiosa o rei da Espanha o inimigo geral do reino cristão, ou o anticristo, né? O reino da Espanha era um reino católico, e era um reino que militava também contra a perspectiva protestante, não apenas contra a fé, mas contra todas as investidas protestantes, inclusive econômicas. Então, Nassau instituiu uma ampla liberdade religiosa para todos os seus súditos. Maurício foi como uma ponte, mas sua partida em 44 removeu essa ponte, deixando o abismo tão largo e profundo como dantes. Esse aqui é o Museu da Casa de Maurício Nassau, na Holanda. Veja também a arquitetura. Belíssimo, né? Hoje não temos esse tipo de pensamento arquitetônico no Brasil. O modernismo e o pós-modernismo transformou a arquitetura brasileira numa coisa muito esquisita, né? Então, basta você observar. Aqui na cidade você já pode observar isso. Observe antigas igrejas católicas depois de reformadas, como é que elas ficam. Então, nós temos os portugueses, que não queriam que Nassau fosse embora, chamavam ele de padroeiro, seu Santo Antônio. Os holandeses insistiam igualmente para que ele permanecesse como apoio político à igreja cristã reformada no Brasil. Os índios chamavam ele de irmão. A igreja cristã reformada no Brasil plantou várias igrejas entre os indígenas, no Nordeste. Então, existia uma igreja indígena reformada, calvinista, no Nordeste.
Essa história foi contada já em trabalhos acadêmicos e é possível encontrar artigos também sobre isso já na internet. Os judeus lhe ofereceram 3.000 florins por ano se resolvesse ficar no Brasil. Não sabemos, Francisco Leonardo diz, se ele teria permanecido caso fosse oferecida a ele uma coroa. Nós não sabemos se ele tinha essa pretensão. Aqui nós temos algumas interessantes registros sobre a arquitetura holandesa. Se você andar pelo centro de Recife, você vai observar isso aqui, né? Esses prédios estreitos, coloridos, no centro do Recife. A arquitetura holandesa influenciou fortemente a arquitetura de Pernambuco durante o período de ocupação, no século XVII. Então, alguns elementos da arquitetura holandesa que podem ser observados em Pernambuco são os seguintes: fachadas de alvenaria, telhados inclinados, isso vem da cultura holandesa, cultura arquitetônica holandesa, prédios compridos e estreitos, disposição das edificações. E aqui nós temos também uma grande obra arquitetônica holandesa, que é o Forte das 5 Pontas. Encontre o erro aqui. Por quê? A outra é apontando para cima? Não. Hã? A ponta da lança. Uma ponta dessa foi destruída numa grande batalha contra os holandeses. Então, quando o forte foi reformado, essa ponta não foi recolocada. Então, ainda hoje ele é chamado de Forte das 5 Pontas, mas com 4 pontas. É igual um calvinista de 4 pontos. O Forte das 5 Pontas é um exemplo de construção magnífica dos holandeses. Eles construíram vários fortes. Lá em Itamaracá tem outro forte, né? Não sei se vocês já foram à ilha de Itamaracá e já visitaram o Forte Orange, né? Em Itamaracá. Esse forte aqui das 5 Pontas protegia as cacimbas de água. Você sabe o que é cacimba? Os mais antigos sabem o que é cacimba, né? Os jovens sabem o que é cacimba? Sabe não. Sabe? Sabe nada. Vocês não sabem o que é cacimba, não. Vocês nasceram de 2000 para cá. Vocês nunca tomaram banho de água de cacimba? Já bebeu água de cacimba? Quem foi que bebeu água de cacimba? Jairo? Antônio também? O que é cacimba? Quem pode dizer o que é cacimba? Hã? Sim, exatamente. Isso é cacimba. Daniel tem quantos anos, meu irmão? Porque você sabe tanta coisa dessas coisas. Quantos anos você tem, varão? Muito bem. Os holandeses. Tem um povoado na zona rural de Santa Cruz do Capibaribe, aqui perto de nós, chamado Gangarra. Não sei se vocês já ouviram falar nesse povoado. Eles são holandeses. Eles são holandeses. Já ouviu, Joel? Já ouviu falar, não foi? Eles são holandeses. Infelizmente, não com influência protestante, eles têm influência católica. Mas você percebe ainda a presença dos holandeses em vários lugares do estado. Né? Esse é o Forte do Brum, que fica no centro do Recife. Também pode ser visitado. Esses fortes viraram museus que podem ser visitados e a história pode ser também conhecida lá. Aqui nós temos também uma foto mais próxima, né, na arquitetura holandesa, desses pequenos prédios. É muito interessante esses prédios porque eles são bem compridos e estreitos, né? É característica da arquitetura holandesa e você vai observar muito isso lá no Recife, né? Esse é o Palácio do Governador, originalmente um forte holandês, e foi transformado na residência dos governadores coloniais, e hoje é um museu, né? Observe o nível da arquitetura, né? Havia uma preocupação com a beleza de um prédio, não apenas com a utilidade de um prédio. Hoje nós temos igrejas com grandes fachadas de vidro, só vidro, né? Caixas quadradas, caixa tem que ser quadrada, não pode ser redonda.
Não tem, né? Caixa redonda, tem caixa redonda. Caixas quadradas. Tem caixa toda, tem triângulo lá, tem tudo, né? Grandes caixas que não tem mais nenhuma beleza. A nossa igreja ainda herdou uma influência arquitetônica muito interessante. Eu acho que inglesa, né? As igrejas congregacionais que estão no sertão da Paraíba também, em Patos, por exemplo, herdou uma grande influência inglesa na sua arquitetura. Mas a maioria das igrejas modernas não seguem mais esse padrão. Aqui também temos algumas características importantes na arquitetura holandesa: numerosas janelas, telhados inclinados, porta no térreo que se abre na rua, marquise horizontal. Essas são grandes características que nós herdamos, né? Até hoje a gente fica zangado se a gente vai morar numa casa e não tem muita janela. Como é que uma casa não tem janela, né? Então vamos falar um pouco da influência das igrejas reformadas no Brasil, igrejas cristãs reformadas no Brasil. Ao todo existiram 22 igrejas, começando em Salvador e seguindo para o norte. Encontramos um pequeno grupo em Sergipe também. Essa é a foto de uma antiga igreja cristã reformada, sempre com uma torre de preferência, porque a torre aponta para o Criador, não é? Tem nada a ver com maçonaria, viu, irmãos? A torre. A gente fica dizendo, não, porque a torre é maçom. Os maçons também tiveram grande influência cultural no Brasil e uma relação de proteção aos protestantes contra a perseguição católica. Há um livro publicado no Brasil importante sobre isso, que trata sobre esse assunto, não mais publicado, infelizmente, mas aqui é uma influência puramente protestante. Depois do atual estado de Alagoas, no atual estado de Alagoas havia também igrejas no Forte Maurício, no Rio São Francisco, a atual cidade de Penedo, em Alagoas do Sul, um pouco ao sul da cidade de Maceió, em Porto Calvo, influência dos holandeses, Sirinhaém, em Pojuca, Cabo de Santo Agostinho, tinham igrejas também cristãs reformadas. A igreja na capital do Brasil holandês abrangia os distritos de Recife e Olinda, também em Igaraçu. Veja essas fotos, como são interessantes. Veja essa foto. Então, indo para o norte, haviam igrejas em Itamaracá, Vila de Goiânia, 3 congregações reformadas, então, compostas de índios, entre Itamaracá e Paraíba, em Itapecerica, Aldeia Maurícia e Massurepe. Eles trabalharam muito, expandiram muito a pregação do Evangelho no Nordeste. Então, chega-se assim a capitania da Paraíba com uma igreja na capital, outra em Cabedelo, que fica próximo a João Pessoa, né? Outra no Rio Grande do Norte e outra no Ceará. Então, havia uma igreja também no Maranhão, finalmente uma pequena congregação em Fernando de Noronha. Sendo assim, havia uma igreja reformada nos lugares mais importantes do Nordeste. Perceba que a influência dos calvinistas não era apenas uma influência nas missões para converter fiéis, era uma influência cultural, de modo mais abrangente. Isso aconteceu no Brasil. Muitos cristãos hoje, quando leem a história do calvinismo, da influência da reforma, das influências culturais, mas isso é coisa de fora, coisa estrangeira. Isso não acontece aqui, aconteceu aqui. Isso aconteceu aqui. Infelizmente, Nassau sai do país. Na Batalha dos Guararapes, os holandeses são expulsos por uma reação portuguesa. Então, nós perdemos muito com isso. Muito. Mas a história continuou. Os católicos romanos tomaram novamente o poder da nação, minguaram o poder protestante com a saída dos holandeses. E então, só mais tarde, em 1855, Calley chega ao Brasil, não com a força de uma proteção político-imperial, como os ministros reformados tiveram no período holandês. Mas ele chega também com o mesmo pensamento de proclamação do Evangelho e influência cultural. O mesmo pensamento. Simonton, da mesma forma, o mesmo pensamento. E o Evangelho foi se expandindo. Há um livro escrito pelo pastor Boanerges Ribeiro, falando sobre a cultura protestante brasileira.
no período da chegada de Simonton. Ele foca especificamente em Simonton. Dr. Boanerges foi um grande historiador e teólogo presbiteriano brasileiro. E ele diz o seguinte, com a chegada de Simonton. Simonton alugou uma casa, uma pequena sala, melhor dizendo, e começou a pregar o evangelho, e a sala ia enchendo. E se ia para um lugar maior, a sala enchia. Então ele teve uma percepção interessante. Ele disse, enquanto nós estivermos aqui, nós não vamos ter o aumento de um número considerável. Nós precisamos ir para um lugar bem maior, porque esse lugar vai encher. Porque o povo quer ouvir a pregação do evangelho. E assim foi feito, né? Mais tarde, então, se constrói o que hoje é a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Aquilo começa com o trabalho de Simonton. A escola, a Universidade Mackenzie, mais à frente, bem mais à frente, é fundada. Os seminários presbiterianos são abertos no Brasil. O seminário congregacional também, em Recife. E então os protestantes foram avançando. Mais tarde, escolas foram abertas, como o Colégio Agnes, que hoje é Mackenzie, em Recife, né? O Colégio Americano Batista também foi aberto em Recife. E a igreja foi se expandindo, a igreja protestante foi se expandindo. Garanhuns, Colégio 15 de Novembro, Colégio Presbiteriano também. Então, isso começou a se espalhar. Garanhuns também foi um centro de atuação reformada muito interessante do ponto de vista teológico e educacional. Se você já foi em Garanhuns, possivelmente já foi, se você vê o tamanho do patrimônio do colégio, é imenso. E não é apenas o colégio. O patrimônio do colégio não é apenas o colégio. Vamos ter um Instituto Bíblico do Norte, eu acho que é Norte, não é Nordeste, não é Norte, né? O Instituto Bíblico do Norte e outras várias propriedades que pertencem ao colégio. Então, um quarteirão, exatamente. Então, esse foi um trabalho econômico, mas muito importante da Igreja Presbiteriana em Garanhuns. Eu não vou falar da atuação dos congregacionais nessa área hoje, não, mas é preciso frisar que essa veia de influência cultural está na teologia reformada. Muitas coisas, então, poderiam ser ditas sobre o rico tempo em que aqui estiveram os calvinistas holandeses, mas nós não teremos tempo hábil para isso, para abrangermos tudo isso. Mas o que nós devemos guardar aqui? O que nós devemos aprender com todo esse período francês e holandês? Houve muito esforço dos nossos irmãos para que nós vivêssemos como estamos hoje. A história não começa com Calais, a história começa muito antes, começa de fato, a história do protestantismo no Brasil começa na Genebra de Calvino. É ali que começa. Então é bem curioso hoje, quando os evangélicos afirmam levantar-se como inimigos de Calvino. Calvino foi um herege, Calvino foi um filho do Satanás, Calvino prejudicou demais a igreja. É uma ignorância histórica muito grande. Apesar que hoje a gente tem uma coisa bem louca assim, de um bocado de igreja neopentecostal e pentecostal comemorando a reforma protestante. Não dá para entender isso, né? Mas acontece. Só no Brasil tem dessas coisas. Então, quando nós olhamos para a história do nosso país, ela acontece também por causa dos protestantes. Os protestantes estão envolvidos no surgimento da nossa nação, assim como estiveram no surgimento dos Estados Unidos da América, lá de modo mais livre do que aqui. Mas esses 20 e poucos anos que Nassau trabalhou no Brasil foi um grande benefício, especificamente na nação pernambucana. Pernambuco possui uma riqueza cultural incomparável. Não apenas uma riqueza nordestina, da cultura propriamente nordestina, mas na própria cultura nordestina há muitos elementos calvinistas e judaicos. Na própria cultura nordestina. A gente pensa que é algo exclusivo do nordestino, ele criou aquilo do nada, mas não é. Há muita influência judaica e muita influência calvinista na formação de nossa cultura. E é importante que nós conheçamos isso.
Augusto Nicodemo já disse certa vez que quando Cristo nos salva, ele não tira de nós a nossa inteligência. Então o povo de Deus deve conhecer as coisas. Amém, irmãos? Conhecer a sua história, conhecer as suas raízes, conhecer o que aconteceu no passado, para que nós possamos nos alegrar nisso e também não erremos no presente. Então eu vou indicar 3 obras para vocês, se vocês quiserem ler mais, aprender mais sobre este assunto. A primeira obra é a Igreja e Estado no Brasil Holandês, do reverendo Francisco Leonardo. Você encontra facilmente esse livro na Amazon, Estante Virtual, Mercado Livre ou alguma livraria evangélica. Esse livro ainda é comercializado, então ele faz um recorte aqui de 1630 a 1654 da atuação dos holandeses no Brasil. É uma preciosidade essa obra. Você precisa ter isso na sua estante. Um outro livro é de Oswaldo Henrique Hack, Sementes do Calvinismo no Brasil Colonial. Ele vai tratar do período jesuítico, francês e holandês. É um livro mais resumido, mais conciso, mas também muito importante para estudarmos esse período. Bem mais objetivo. E esse livro do reverendo Wilson Santana, que é um dos maiores historiadores da igreja que temos no Brasil, é um pastor presbiteriano. A Reforma Protestante e o Brasil. Ele lança esse livro nos 500 anos da Reforma, na comemoração de 500 anos da Reforma Protestante. Então, esse aqui, o último, é mais difícil você achar. Ele deve ter, em média, 200 e poucas páginas. Você deve conseguir ele por uns R$250 no Mercado Livre. Mas, se você achar mais barato em algum momento, compre, porque ele é muito precioso, né? Por sinal, eu perdi o meu, estou procurando há 2 meses e não achei onde é que está ainda. Se vocês, algum aqui pegou emprestado, me devolva. Em nome de Jesus. Que eu preciso, é o meu livro, viu? Ok, irmãos? Alguma dúvida, alguma pergunta? Que o Senhor nos abençoe, então. E espero que tenhamos aprendido muito sobre o que ouvimos nesses meses sobre reforma protestante. Jairo vai voltar para continuar aquele estudo que deu a vocês. Nós vamos agendar com o professor Jairo. O povo ficou me pedindo, né? Mas é injusto, pastor. Ele tem que terminar, a gente tem que fechar a coisa. Então, eu vou combinar com o Jairo para ele continuar o estudo que começou com vocês semana passada. Tá bom? Nós vamos orar agora, agradecendo a Deus por esse momento. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado por estarmos aqui reunidos e estudarmos a história, para que não percamos a nossa identidade, não percamos de vista tanta coisa importante que aconteceu e como o Senhor abençoou o teu povo em períodos distintos na história do nosso país. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa nação, que o Senhor use-nos como servos teus para um verdadeiro progresso na nossa nação, não com a intenção meramente de instalarmos um reino terreno, mas uma influência positiva, importante, poderosa. Abençoa-nos para que tenhamos um crescimento de influência protestante na educação, na saúde, em várias ciências que nós temos em operação no país, na economia, na arquitetura, na engenharia, nas universidades, em escolas primárias, nos púlpitos das igrejas. Sabemos que tudo começa ali. Que haja avanço da pregação do Evangelho no nosso país de modo saudável, firme, de modo que a tua igreja influencie a nossa sociedade e a nossa cultura. Obrigado por podermos aprender, Senhor, a história. Aprender com os acertos de nossos irmãos, também com seus erros. Nós te agradecemos por isso. No nome de Jesus. Amém. Carlinhos.